Olá pessoal, bem-vindo ao canal da Capela. Meu nome é Dani. Meu nome é Hugo e nós gostaríamos de fazer um convite muito especial para você. Aos domingos, nós nos reunimos nesse endereço que vai aparecer aqui embaixo, às 10 horas da manhã ou às 19 horas. Se você é da região, Barra Mansa, Resende, Volta Redonda, venha nos fazer uma visita. E se você não for da região, não tem problema. Você pode acompanhar a gente aqui pelo YouTube ou pelas redes sociais. Nós estamos no meio de uma série que trata a respeito de relacionamento. E especificamente no episódio de hoje, será abordado sobre casamento. O que será que vai sair no meio disso, hein, amor? Vamos descobrir, hein? Fica aí, acompanha a gente até o final, que vocês vão ter uma surpresa. Show de bola! Se você não conseguiu contribuir, no final do culto sempre fica aparecendo aqui, você pode usar os códigos também, fica à vontade. Se você estiver nos visitando e estiver achando isso tudo muito estranho, não acho estranho, assim, aqui a gente é assim mesmo, a gente é meio doido mesmo, mas Deus vai dando graça, né? Bom, a gente está no meio de uma série sobre casamento, né? Na verdade sobre relacionamentos, e aí a gente resolveu fazer isso em 4 mensagens, é uma mensagem dividida em 4 partes. A gente já falou sobre os solteiros, né? Como é uma vida de solteiro, debaixo da ótica do Evangelho. Quem estava aqui desde a série dos solteiros já, da mensagem? Legal, bastante gente. Então, se você não estava aqui, tem tudo no YouTube, tem no Spotify também. As mensagens saem todo domingo, você pode acompanhar lá, né? youtube.com/Capela Church, ou no podcast também, tem tudo lá. Mas a gente falou sobre os solteiros, e depois falamos sobre os namorados. Hoje é dia de falar dos casados. Hoje é a mensagem que eu estava mais ansioso para pregar. Então, para você lembrar de algumas coisas, a gente usou os Simpsons como a nossa referência, essa família que influenciou muito da nossa infância. Eu, pelo menos, assistia muito Simpsons, e de cada episódio a gente tira uma lição. É interessante a gente aprender que também tem coisa boa, sabedoria boa, em outros lugares, que não é só a Bíblia. Amém? Não, beleza. Hoje está muito crente o negócio aqui, então vou direto para a Bíblia. Acho que hoje o pessoal está mais crente do que o normal. Mas tem muita coisa boa em outros lugares também, né? Eu lembro que na primeira mensagem, para os solteiros, eu recomendei um livro que chama Seja a Pessoa Certa no Lugar Certo, que é um livro sobre aptidões, vocação e por aí vai, muito bom. Eu acho que todo jovem, principalmente jovem, antes de começar a sua carreira, precisa estudar, descobrir seu propósito, para que nasceu, enfim, o que se sente bem fazendo. E aí toda sexta-feira a gente tem um conteúdo extra que sai no YouTube com essas ferramentas que eu vou citando. Então, na sexta eu falei sobre o Ikigai, né? Aquela cultura japonesa de descobrir quem nós somos, o que eu nasci para fazer, o que eu sou bom em fazer, o que o mundo precisa, o que paga bem, por aí vai. Na segunda mensagem eu recomendei outros 2 livros. Eu não sei se vocês lembram. Vocês lembram qual livro que eu recomendei na segunda mensagem para os namorados? Alguém aqui lembra? As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman, muito bom. E o outro, Porque os Homens Fazem Sexo e as Mulheres Fazem Amor, para você poder entender os temperamentos e como isso funciona no casamento. E aí gravei o vídeo também na sexta-feira, saiu, foi muito legal. E hoje, à semelhança de todas essas mensagens, eu quero te sugerir um livro. Agora vai uma palavra aqui de cautela. Não tem muito material bom para falar de um casamento cristão. É difícil achar. Tem muito material sobre casamento. E aí você escolhe se você quer absorver aquela informação ou não. Como eu disse, tem muita coisa boa fora da Bíblia também. Mas material cristão é muito difícil de achar. Ao longo da minha caminhada, né, eu aprendi a ler muito e a gostar muito de um autor chamado Francis Chan. Eu acho que não tem nenhum livro do Francis Chan que eu não li ainda. Alguns deles eu li várias vezes já. É um cara fala muito parecido com o que eu penso, né? Então, por isso a gente acaba gostando e lendo mais. E esse aqui é um livro dele, Você e Eu para Sempre. Ele escreveu com a esposa dele. E a ideia desse livro é que ele trata o casamento de uma perspectiva que eu ainda não tinha visto ser tratada quando eu li esse livro pela primeira vez. Agora eu estou relendo por causa dessa série. Que ele trata o casamento de uma perspectiva eterna. Quando, no episódio onde as pessoas perguntam para Jesus sobre o casamento, Jesus diz que no céu ninguém se casa nem se dá em casamento. E o Francis Chan conseguiu encontrar, entre a fala de Jesus, que ninguém se dá em casamento no céu, e a fala de Paulo, para que a gente fique do jeito que está e não procure casamento, para não acumular problema, ele conseguiu encontrar uma maneira de viver um casamento que glorifica a Deus, e é um livro fantástico, né? Ele fala várias coisas aqui, como ele está preparando a esposa dele para se encontrar com Jesus. Ele fala sobre o casamento não ser a respeito só da busca pela felicidade, porque a felicidade é muito circunstancial,
mas é sempre um exercício de viver a verdade. Enfim, eu acho que não tem um livro que eu recomendaria mais para casais que não é esse. Tem vários, tem o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, para você trabalhar com suas finanças, do Gustavo Cerbasi, que é muito bom, que eu cansei já de dar de presente esse livro, que eu acho que todo mundo precisa aprender a operar com dinheiro, porque o dinheiro é a raiz de todos os males e a falta dele é a raiz de todas as brigas, né? Todo mundo sabe disso, quem é casado, casa que falta pão, todo mundo briga, ninguém tem razão, né? Então, a verdade é essa. Mas, enfim, esse aqui é um dos livros que talvez eu mais recomendaria para quem é casado. Então, você pode procurar, eu não ganho nada vendendo esse livro, não é jabá, nem tem na nossa livraria, mas você encontra na Saraiva, encontra nas livrarias cristãs, é bom, é recurso extra para você, tá? Uma das coisas que mais me chamou a atenção e vai dirigir essa mensagem de hoje é que o Francisquinha trata nesse livro aqui o seguinte: o objetivo do casamento é te transformar numa pessoa mais dedicada a Deus e menos dividida. Porque Paulo fala muito sobre isso. Na mensagem passada a gente abriu 1 Coríntios 7 e a gente viu isso, né? Que quem é solteiro cuida das coisas de Deus. Quem é casado fica dividido, porque tem que cuidar das coisas do mundo, como agradar o seu esposo ou a sua esposa. O que não tem problema nenhum. Deus não vê problema nisso. Porque casamento não é uma maldição. Casamento é uma bênção. Na verdade, Deus viu que não era bom para que o homem ficasse só e deu para ele uma companheira. Mas Paulo adverte que quando você vai casar, você precisa se preparar, porque são duas realidades. E aí a gente falou da fórmula mágica, né? Quem lembra? 1 mais 1 é igual a 1, né? Porque duas pessoas inteiras, bem resolvidas, na sua alma, no seu espírito, no seu corpo, que estão bem consigo mesmos, elas se unem, elas se transformam em um só, não são duas pessoas. Casamento não tem votação, casamento tem unanimidade. E por aí vai, foi uma mensagem bem legal. E hoje a gente vai falar sobre o casamento. Então, a semelhança de todas as mensagens dessa série, eu vou fazer o seguinte: eu preciso explicar para quem é novo, né, para quem está vindo só nessa mensagem. Nessa série a gente está fazendo assim: a primeira metade da mensagem, eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que são óbvias. Se você gosta de estudar o assunto, você provavelmente já sabe, então não desliga, não vai embora, pode ficar tranquilo que a gente vai chegar na mensagem. E a segunda parte da mensagem, a gente vai explorar a ótica bíblica, a ótica que a gente consegue encontrar nos evangelhos ou nos escritos de Paulo, a respeito desse assunto que nós estamos tratando. Beleza? Pode ser assim? Então, diferente da maioria dos pregadores que gostam de ir levando as pessoas na conversa, ir enrolando e tal, eu não vou encher linguiça. E eu vou te adiantar, hoje eu vou demorar. Eu não vou falar assim, eu vou contando, tá, já estou acabando. A maior mentira que o pregador fala é estou acabando. 30 minutos depois ele está falando ainda. Então isso é mentira. Hoje eu vou demorar. Eu pretendo falar tudo isso em 50 minutos. Eu sei que é muito. De manhã eu sei que eu falei muito. E eu te encorajo a anotar no seu celular, no seu caderno, porque talvez seja a única oportunidade que eu tenho para falar para você a respeito de casamento. Talvez eu não consiga te ver de novo. Então, já que a gente assiste 4 horas de Netflix direto, eu não vejo problema em sentar numa mensagem por 50 minutos. Pode ser? Tranquilo? Então, assim, eu sei que é mais do que o normal, mas se você tiver disponibilidade, anota que vai te fazer bem, te garanto. Não é sempre que eu falo que as minhas mensagens vão fazer bem, porque eu tenho consciência que eu falo muita besteira também, mas hoje eu tenho a plena consciência de que vai te fazer bem. Então anota, porque isso daqui você vai levar para sua vida inteira. Vamos lá, as coisas óbvias. Eu vou colocar aqui na tela as maiores causas de estresse segundo pesquisas recentes. Maior causa de estresse na vida de uma pessoa. Aqui, ó. Morte do cônjuge é a primeira. É um negócio realmente estressante. Quem passou por isso realmente percebe que é um negócio que causa dor, né? Morte de um cônjuge. Divórcio é a segunda. Separação, para aqueles que não são casados no papel, então a gente não pode chamar de divórcio, né? Mas separação. De repente você vive há muito tempo com a mesma pessoa. Cadeia também é um negócio muito estressante. Aqui no Brasil, uma das coisas que mais leva as pessoas para a cadeia é a falta de pagamento de pensão, que tem a ver com casamento. E a última, que causa mais estresse, do ranking das 7, né, é o casamento. O que essas 7 causas têm em comum? Casamento. Então, eu gosto de encorajar as pessoas a fazer o seguinte: não é que eu não gosto que as pessoas se casem, eu gosto que você tenha certeza do que você está fazendo antes de casar. O casamento é igual a piscina de água gelada. Não dá para você ficar assim, ó. Você nunca entra. Agora, uma vez que você entra na piscina de água gelada, é ruim de sair. Está entendendo a analogia que eu estou falando? Ou você entra de uma vez,
sabendo o que você está fazendo, ou você nem entra, fica do lado de fora. Eu, pelo menos, enxergo o casamento assim. Por isso que a gente precisa se preparar bastante e por isso que a gente precisa deixar isso bem claro para aqueles que não casaram ainda. É uma relação de estresse gigantesca quando você partir para o casamento. E uma das coisas que eu mais percebo nos casais, na sociedade em geral, um dos grandes problemas da nossa sociedade hoje é o problema da comunicação. Agora que eu vou começar a compartilhar algumas coisas, se você concordar comigo, você vai ver que comunicação é um grande problema. Eu vou colocar aqui um acrônimo na tela. A gente pode pula direto para o SEITA, que eu vou pular isso daí, que vai acabar a mesma coisa. Se você quiser o segredo para um casamento feliz, você precisa entrar para a SEITA. Grava isso, você vai gravar isso. Eu escrevi desse jeito que é para você gravar, nunca mais esquecer. Você precisa entrar para a SEITA. Isso é um acrônimo que tem essas 5 letras, elas representam alguma coisa. Presta atenção no que isso representa. Na verdade, eu vou parar no C. Primeiro, C de comunicação. Comunicação. É o grande problema da maioria dos casais. C de comunicação. Falta comunicação. Nós temos um problema com comunicação. Eu vou fazer uma ilustração aqui, que eu fiz de manhã com a minha esposa, com a minha digníssima esposa, ela já veio para cá para frente, ela já entendeu que ela vai passar vergonha de novo, né? Então, essa é a minha esposa, para quem não conhece, essa mulher maravilhosa. Chique demais. É hoje, hein? Calma aí, deixa eu falar um pouquinho mais para ver se rola alguma coisa. Nós vamos fazer uma ilustração e aí você vai entender o que é comunicação. Não sei se na sua casa é assim, tá? Mas, enquanto ela se prepara ali, imagina que isso daqui, essa bolinha aqui, Por que vocês estão rindo? Eu fiz de bruxa aqui. Não vai voar, hein, amor? Isso daqui é o problema. Todo mundo tem um problema no casamento, todo dia. A gente vive para resolver problema. Às vezes o seu problema é falta de dinheiro, às vezes o problema é dificuldade com a educação nas crianças, às vezes o problema, em muito casamento, sabia? Às vezes o problema é falta de sexo. Tem muito casamento que acaba por falta de sexo, falta de interesse um com o outro. Às vezes o problema é excesso de sexo. Às vezes o problema é excesso de dinheiro, sabia? Que casamento acaba por excesso de dinheiro também. Enfim, todo extremo é prejudicial. Então imagina que esse aqui é o meu problema, tá? Nós, como casal, nós temos um problema. Geralmente, aí eu vou falar só da minha casa, né? Eu não posso falar da sua casa. Mas se você ameaçar um sorriso debaixo da máscara aí, você vai se acusar e vai perceber que é assim na sua casa também. Geralmente, um casal inteligente, a gente resolve o problema assim, Como é que faz com o problema? Eu penso um pouco no problema, eu olho para o problema, e aí eu passo o problema para a Analine, casal inteligente. Aí a Analine fica pensando no problema, uma solução, porque 2 mentes pensam melhor do que uma, né? Minha esposa tem um ditado, que ela diz que teamwork makes the dream work. Vocês entenderam? Trabalho em equipe faz o sonho funcionar. Aí ela pensou um pouquinho no problema, ela joga o problema um pouquinho para mim de novo. Aí eu penso mais um pouquinho, alguns dias, e aí, como é que eu vou resolver esse problema? Como é que eu vou passar por essa dificuldade? E aí eu jogo o problema para ela de novo. Só que agora, lá em casa, é assim, enquanto ela está pensando no problema, ela começa a limpar a casa. E amor, tem que limpar a casa. Ao mesmo tempo que tem que limpar a casa, amor, tem que preparar as crianças para a escola. Amor, você já arrumou Bianca? Já deu mamar para Isabel? Já fez almoço para Isabel? Já? Você já fez seu devocional hoje? Amor, você tem que tocar piano, você toca piano. Vai, toca piano um pouco. Pra você treinar, você tem que tocar piano. Porque senão você vai esquecer o seu dom. Mas varra a casa também. Tá? Deixa eu tirar o problema de você um pouquinho, para você poder se dedicar às suas coisas, tá? Vou te dar um pouquinho de tempo, tá? Amor, toma um problema de novo, vai. E assim a gente vai. Cuida das crianças, faz o almoço, faz a janta. Amor, tem que trabalhar também, porque você tem que pegar mais aluno, porque o dinheiro não está dando. É o nosso problema aqui, Problema. A igreja está pagando dinheiro, não. E aí eu passo o problema para ela de novo. E aí ela varre, ela faz tudo isso, ela tem que assistir Netflix, ela tem que ler Bíblia, ela tem que fazer devocional. E aí, de repente, eu passei o problema para ela, eu falo assim, agora, amor, eu vou trabalhar, você se vira com o problema aí. Geralmente, é assim que acontece com muitos casais mal resolvidos. O problema fica na mão de um só. E aí ninguém resolve o problema. O problema precisa ser compartilhado. Por que o problema fica na mão de um só? Porque não tem comunicação. Porque se tem comunicação,
a gente vai se comunicando todo dia. E a gente vai resolvendo o problema aos poucos. E aí, quando a gente nem percebe, o problema já é de outra... O problema já passou para outra pessoa. Comunicação facilita o peso. E aí eu divido as coisas com ela. Se não tem comunicação, o peso fica só de um lado. Eu e minha esposa, ela fala isso para mim direto. A gente tem um problema de comunicação. Por quê? Porque eu não respondo ela. Não sei se na sua casa é assim, mas ela fala um negócio, minha esposa vira e fala assim, amor, esse quadro aqui é bonito. E eu não respondo. Por quê? Porque não foi uma pergunta. Mas o homem é burro. O homem precisa entender que a mulher não precisa perguntar para você responder. Porque a mulher só quer conversar. Porque a mulher fala 50 mil palavras por dia, o homem fala 500. Então você precisa conversar com a mulher. Você que é casado, primeira dica de hoje, o C, que é de comunicação, também serve para conversar. Sabia que a mulher gosta de conversar? A mulher gosta de fazer as coisas junto, enquanto ela está fazendo almoço. Eu sei, homens, eu sei que enquanto ela está fazendo as coisas, você só quer ficar na caixinha do nada. Quem aqui tem caixinha do nada? Você tem caixinha do nada? Todo homem tem a caixinha do nada. Mulheres, todo homem tem a caixinha do nada. O que você está pensando? Nada. O que você quer? Você quer o problema? Ah, não, então vai, leva o problema, vai, pode ir. Não, me dá o problema aí que eu vou usar uma salva de palmas para a Analine, minha ajudante. Fala que eu não estou igual o coach agora. Estou fazendo até ilustração com bolinha. C de comunicação. Você quer um casamento saudável? Você precisa se comunicar. O E é de expectativa. Grava bem o que eu estou te falando. Quando a expectativa não é bem anunciada, você vai se decepcionar. Por exemplo, lá em casa, eu sou responsável por levar o lixo para fora. Então, quando eu levo o lixo, eu não fiz mais do que o meu dever, porque nós concordamos. Agora, se eu chego em casa sem combinar nada, a Analine está cansada, cuidando das crianças, como vocês viram aqui, está varrendo, cuidando das crianças, resolvendo problema, aí eu chego para ela e falo, amor, cadê a lasanha? Que lasanha? Lasanha, amor, tem que fazer lasanha. Mas você não me falou nada. O que é isso? Isso é uma expectativa não anunciada. Grande problema nos casamentos. Porque a gente cria uma expectativa surreal na pessoa e não houve comunicação. A comunicação é a base de tudo. Porque a gente não comunicou. A gente não falou para ela, vamos fazer o seguinte, lá em casa, por exemplo, se você olhar na geladeira, tem um calendário. De segunda a quinta, o que acontece de manhã, de tarde e de noite. Nunca funciona. Mas está escrito lá. Está escrito, por quê? É o nosso norte. Eu tenho no meu calendário, no meu telefone, quem me conhece sabe, meu calendário é louquíssimo, tem 4 calendários dentro do meu telefone. Nem tudo funciona, mas é o norte. Se eu não tivesse isso daqui, o que é isso? Expectativa. Eu e minha esposa, a gente aprendeu, porque a nossa vida é tão exaustiva, que às vezes, acreditem ou não, não dá tempo para perguntar um para o outro aonde você está, aonde você vai. Quem vive próximo de mim sabe, quem é meu amigo mesmo, sabe como é que é. É muita correria. Então, o que a gente faz? Tudo está no calendário, compartilhado. Hoje tem tecnologia para isso. O E é de expectativa. O I é de intenção. Intenção. Deixa eu falar um negócio para você. No casamento, tudo é intencional. Nada pode ser acidente. Tudo tem que ter intencionalidade. Se você quiser ter um casamento saudável, você tem que ser intencional a respeito das coisas que você faz. Qual é a sua intenção com cada atitude, com cada palavra, com cada conversa, com cada relação, com cada vez que vocês vão para a cama, cada vez que vocês saem da cama, cada café da manhã, cada viagem, cada planejamento, cada orçamento, cada filho, tudo é intencional. Lembra que o casamento é uma aliança. Aliança é sinônimo de contrato. Nada acontece por acaso num contrato que está escrito. Então você precisa programar o seu casamento. Programar o seu casamento ao mesmo tempo que você precisa programar um espaço para surpresas. Você precisa programar um espaço para surpresa, porque senão o seu casamento fica monótono. E um casamento monótono não vai a lugar nenhum. O T é de transparência. Essa os homens precisam ouvir e muito. Deixa eu falar um negócio para você. Eu estou com essa bolinha aqui que é de propósito, que é para você prestar atenção em mim, que hoje eu vou demorar bastante. Então, cada vez que eu faço isso aqui, você presta atenção em mim. O T é de transparência. Homens, eu sei que cada um tem um estilo na sua casa. Isso que eu estou falando aqui não é um texto bíblico, não é Deus falando para você, mas eu vou te dar um conselho. Não tenha segredos com a sua esposa. Não tenha segredos para a sua esposa. Se você aprender a falar a verdade agora, você não vai precisar se lembrar do que você falou no futuro. Não fala mentira.
com dinheiro, deixa eu te dar uma dica, eu não sei como é que é o seu gerenciamento na sua casa, mas vou te dar uma dica. Não tenha senhas privadas. Não tenha conta particular. Tudo bem se vocês quiserem gerenciar suas contas em contas separadas para pagar isso, pagar aquilo, mas os dois precisam ter acesso a tudo. E é bom que um tome a liderança, porque quando todo mundo é líder, ninguém vai em lugar nenhum. Esse papo de todo mundo é líder, isso é coisa de coach, porque não é verdade. Não é verdade. Se você colocar todo mundo aqui para fazer uma tarefa e todo mundo é líder, ninguém é liderado, não sai nada. E não tem demérito nenhum em se submeter e falar assim, não, meu marido é melhor com as finanças, então eu vou deixar na mão dele. Ou a minha esposa é melhor com as finanças. Na minha casa, né, no meu relacionamento, eu estou casado há 17 anos já, são os 17 melhores anos da vida da Analine. Eu já falei isso várias vezes, vocês já estão cansados dessa piada, né? Essa é a pior piada que eu tenho. É a pior piada que eu tenho. Eu vou inventar outra para esse negócio. Mas enfim, no nosso casamento, a gente já teve várias fases. Teve fase que ela gerenciou as finanças, aí a gente ficou bem pra caramba de dinheiro. Teve fase que eu gerenciei as finanças. Aí você já entendeu o que aconteceu, né? Teve fase que a gente fez junto. E aí era um arranca-rabo todo dia, cara. Porque junto não dava certo. Então a gente chegou numa conclusão e hoje a gente tem a nossa maneira de gerenciar. Mas você precisa de transparência. Deixa eu falar uma outra coisa aqui que eu acredito que é usado por Deus para te falar isso daqui. Escorreguei, traí a minha esposa. Primeira pessoa que você precisa contar para ela. É a primeira pessoa que você precisa contar. Nossa, mas eu fiz isso há 5 anos atrás. Ainda dá tempo. Porque essas coisas vão aumentando, a mentira vai aumentando. E eu não sei se você conhece, né? As pessoas que têm comorbidade com obesidade, as pessoas que são obesas a ponto de terem risco de morte, funciona assim, ela provavelmente tem um desequilíbrio hormonal, tá? Isso aqui não é preconceito com ninguém, não é isso que eu estou querendo fazer, mas provavelmente ela tem um desequilíbrio hormonal, e aí ela comeu coisas que também não faziam bem para elas, ela vai adquirindo peso, chega num ponto que ela fica imóvel, ela não consegue andar mais. E aí, olha que ironia, ela precisa de alguém para alimentá-la na cama para ela não morrer de fome enquanto está obesa. É assim que funciona com a mentira no casamento. A gente engorda mentira, a ponto de te imobilizar. E quando imobiliza, aí é a hora que o diabo entra, faz a festa no seu casamento, e aí o casamento acaba, e aí você fala assim, é porque o amor acabou. Não, não é porque o amor acabou, é porque lá atrás faltou transparência. Está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês? Então, o C de comunicação, o E de expectativa, o I de intenção, T de transparência e o A de atitude. Todo mundo falou amor, né? Todo mundo falou amor. Mas, vou falar um negócio para você. Você precisa ter atitude. Atitude de casado. Muitas das vezes, os casamentos acabam porque falta atitude. Principalmente do lado do homem. Aí a mulher quer assumir o papel do homem, porque o cara é um banana, e aí as coisas não andam. Atitude. Atitude de casado, de responsabilidade. Você quer ver um outro negócio que é crucial no casamento? Que é com A também, essa é de bônus, tá? Para você anotar. Que não é amor. Amor é básico. Amor é a base de tudo. É o mandamento de Jesus. Essa aqui é bônus para você. Se você aprender isso daqui, cara, você vai dar show no seu casamento. A de atenção. Atenção. A moeda do casamento é atenção. A mulher é igual criança. Todo dia ela acorda com um balde vazio, que chama o balde da atenção. Você tem que encher esse balde todo dia. Se você não encher esse balde todo dia, se a mulher não recebe atenção, ela não consegue entregar respeito, carinho, amor. Por isso que às vezes você quer alguma coisa de noite, porque o homem é físico, aí o homem só pensa em sexo, aí ele chega de noite preparado para virar de cabeça para baixo, e a mulher ela está em outro mundo, ela não quer nem te ver pintado. Por quê? Porque o balde da atenção está vazio. Tem que encher o balde todo dia. Todo dia. Ele esvazia. Parece que as mulheres fazem sacanagem. Quando dá de madrugada, elas vão no banheiro e jogam a atenção todinha no ralo, assim, ó. Pra você poder encher ele de novo amanhã. É um exercício. E você vai ter um casamento saudável se você fizer isso. Então, esse é o meu acrônimo aí de coisas naturais do mundo. E aí, eu vou te dar aqui 4 pecados capitais. Já estou acabando com essa parte. 4 pecados capitais do casamento. E depois a gente parte para o nosso texto bíblico. 4 pecados capitais do casamento. O primeiro dele, criticismo. Agora vai para as mulheres. Eu conheci muitos casais que quando você sentava os dois separados, a mulher só falava mal do marido. Criticava o tempo todo.
Ah, ele não trabalha, ele não faz o que eu quero, ele não corresponde na cama. Só critica. A mulher, principalmente, precisa aprender a, primeiro, falar bem do seu marido, honrar o seu marido, e segundo, a falar para menos mulheres mal do seu marido. Porque sabe o que acontece quando você fala mal do seu marido para outras mulheres? O diabo aparece de novo nesse relacionamento, e aí ele começa a prestar atenção nelas, e elas começam a prestar atenção nele. E quem fica de fora? Você. Pode ser que no momento que eu falei isso, você lembrou agora na sua memória de ocasiões no seu próprio casamento ou de gente que você conhece. Porque fica falando mal do marido, o marido não representa, e aí as outras curiosas, tudo instrumento do diabo na nossa vida, que tem o tempo todo, querem conferir isso daí, e aí você fica fora da equação. Primeiro, criticismo. A gente tem que parar de criticar um ao outro. O criticismo não é bom. Segundo, viver na defensiva. Se você quiser ter uma vida saudável, um casamento saudável, longo, você precisa aprender isso daqui, ó. Não se ofenda facilmente e não ande constantemente desconfiado. Aquela pessoa que anda assim, ó, o tempo todo. Tudo é negativo. Uma hora ele vai me maltratar, uma hora ele vai falar mal de mim, uma hora ele vai fazer mal para mim. Isso não é casamento, cara. Isso é prisão. Viver na defensiva é muito ruim. Você quer ver outra coisa muito ruim para o casamento? Desrespeito e desprezo. O desrespeito e desprezo começa com adjetivos pejorativos. Passa pelo palavrão e termina no divórcio. Vou te dar um exemplo. Ah, essa mulher é muito preguiçosa. Meses depois chamando ela de preguiçosa, que ela não faz a comida que você gosta, que você também acha que casou com a tua mãe, você não casou com a tua mãe nem com a empregada, você devia saber disso antes. E aí você critica, aí você começa com preguiçosa. Alguns meses depois, o preguiçosa vira vagabunda. Tá entendendo o que eu estou falando? Alguém aqui já viu isso na vida? Você não precisa se acusar. Depois disso, acabou o respeito. Quando acabou o respeito, o amor já ficou lá para trás. É muito difícil de resgatar, porque acabou o respeito. Virou desprezo, você se acha melhor, superior. Quando a gente usa esses termos, é porque você se coloca numa posição superior do outro. Além disso ser muito ruim para o próximo, isso é uma ofensa ao Espírito Santo. Porque você precisa lembrar que ela e ele também são filhos e filhas de Deus. Antes de ser tua esposa e seu marido, é seu irmão e sua irmã em Cristo. Criados à semelhança de Deus, igualzinho você. Então, isso é muito ruim. E por último, é o muro. O muro é o pior de todos. É o muro da indiferença. Chega num ponto no casamento, depois de muita crítica, depois de muita defensiva e depois de muito desrespeito, que a gente cria um muro. Porque por causa do tabu da sociedade, eu vou falar um negócio aqui que não se fala em igreja, por causa do tabu da sociedade, a gente não separa. Não posso divorciar, tá doido? Tô casado na igreja. Deus uniu, o homem não separa. E eu não estou encorajando ninguém aqui a se divorciar, de maneira nenhuma. O divórcio deixa todo mundo mais pobre espiritualmente, emocionalmente. Quem passou por divórcio sabe disso. Não é isso. Não acredito que Deus é a favor do divórcio, mas também acho que as pessoas usam o texto fora de contexto de Mateus 19. Mateus 19 não fala de divórcio, fala de repúdio, que é abandonar a mulher sem direito nenhum, que era um negócio que acontecia 2000 anos atrás e hoje não tem mais, que quando você separa, ela entra com o processo, pega a pensão. Então não é a mesma coisa. Se sair a pensão, né? Tem isso também. Mas demora. Mas não é a mesma coisa. Então, esse preconceito de que Deus detesta o divórcio, você vai ser condenado ao inferno por causa disso, e eu sei que o que eu estou falando aqui é um tiro no pé, isso não se deve falar na igreja, porque a igreja é uma entidade muito fraca, muito frágil, e aí na hora que a gente fala um negócio desse, as pessoas vão falar assim, esse pastor é a favor do divórcio. Não é isso que eu estou falando. Eu acho que as pessoas devem casar uma vez só, por resto da vida, e eu acho que assim é um casamento saudável. Mas quem nega que o divórcio acontece hoje, às vezes por razões que a gente não entende, que a gente não vive na pele das pessoas que passaram por divórcio, é hipócrita. O que acontece? Acontece. E aí a gente julga as pessoas e gera preconceito porque a gente não tem maturidade espiritual para absorver isso. Então, é óbvio que eu não quero que isso aconteça, mas chega nesse ponto por quê? Porque a gente cria um muro, o muro da indiferença. O cara está falando um negócio, a mulher está falando um negócio, você está assim, E eu sei porque eu sou naturalmente indiferente. Tá? Natural para mim. Não é um negócio que eu faço de propósito. Eu e minha esposa, às vezes ela está conversando comigo e ela está... E eu estou... Mas eu não estou prestando atenção. Isso é um desrespeito.
Eu preciso melhorar isso daí. É um negócio que a gente conversa constantemente. Precisa colocar o telefone de lado e dar atenção, encher o baldinho da atenção. Eu descobri um truque para os homens, né, para a gente tirar um pouco do clima pesado. Homens, truque, bônus para você. Para sua mulher falar assim, ó, ele tá prestando atenção em mim, o casamento tá fluindo e tal, funciona assim. Ela precisa falar 50 mil palavras por dia. Você não fala muito. Aí ela começa a falar. Cada 2 minutos você repete a última coisa que ela falou. Quando ela estiver conversando, entendeu? Ela vem aqui, amor, blá, 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 decoração, blá, 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 lâmpada, blá, blá, o quadro é bonito. Ah, amor, o quadro é bonito, realmente. Tá? Aí ela continua. Viagem para Bahia. Amor, viagem para Bahia vai ser legal, concordo. Vai, continue. É o truque. No superficial, você vai conseguir manter o casamento por um tempo. Então. Você vê aqui... Você vê que é uma mulher sábia. A mulher sábia edifica o lar, entendeu? Ela viu que eu estava viajando na maionese nos papos, ela fala, amor, aqui ó, participa comigo aqui, ó. Entendeu? Mas isso não funciona por muito tempo. Você precisa de fato prestar atenção na sua esposa. Enfim, são várias dicas, né, que eu dei para você. Como é que conserta essas coisas? Cara, você precisa desenvolver amizade com a sua esposa. Como é que desenvolve amizade com a sua esposa, com o seu esposo? Se interessa pelas coisas que ele se interessa. Por exemplo, eu sou viciado em basquete. A minha esposa nem entende o jogo. Mas agora que está na final, quando chega na final, uma vez por ano, ela senta comigo para ver o jogo. Ela dorme no primeiro período, mas ela dorme do meu lado. O que é isso? Isso é o interesse dela. E assim a gente vai cultivando o casamento. Na hora que ela quer ver o seriado dela hoje, por exemplo, eu estava vendo Modern Family, né? Família Moderna. Não sei se vocês já viram esse seriado, é um negócio hilário, que eu detesto. Mas eu estava lá vendo. Por quê? É essa força que a gente faz para manter. Então, desenvolve amizade com a sua esposa. Desenvolve afeto com a sua esposa ou com o seu esposo. O que é o afeto? Diariamente, você vai fazendo depósitos. Casamento é igual um banco. Banco, você precisa fazer vários depósitos para poder fazer alguns saques. Senão você vai à falência. Um casamento falido é um casamento que tem mais saque do que depósitos. Então, você precisa fazer uma conta. Para cada 5 coisas positivas que você fizer, você pede uma. E assim as coisas vão fluindo. Quando você tiver um depósito grande, quando você estiver rico no seu casamento, de tanto depósito, você pode começar a fazer saques. Depósito tem que ser mútuo, exatamente, de um lado e do outro, tanto o marido quanto a esposa. Os dois precisam fazer depósitos para que a gente... É aí que entra as 5 linguagens do amor. Por que a gente lê esse livro antes de casar? Para você saber onde fazer depósito. Não adianta nada a minha esposa fazer um monte de coisa por mim. Não é a minha linguagem do amor. A linguagem de amor é palavras de afirmação. Então, ela escrevia bilhetinho para mim, ela escreve mensagem no espelho. Na hora que eu vou sair de casa, ela escreve mensagem no espelho. Aí eu olho aquela mensagem, olha só que patético, eu deixo a mensagem lá. Eu não apago, não, ela escreve lá de batom no espelho. Aí, geralmente, o que você faz? Ah, legal, que mensagem, apaga. Eu deixo lá, porque amanhã eu volto e eu vejo de novo. Eu vejo de novo. É patético isso, eu sei. Patético. Eu sei, eu sou muito carente, eu preciso de afirmação, entendeu? Enfim, se você fizer todas essas coisas desse jeito que eu estou te falando, você vai ligar a tecla SAP no seu casamento. O que é a tecla SAP? Para a gente passar por isso daí e partir para o nosso texto bíblico. O que é a tecla SAP do nosso casamento? É quando você não está entendendo o que está acontecendo, a gente ligava a tecla SAP antigamente, lembra que tinha na televisão? E aquilo lá traduzia o que estava acontecendo. Quando você fizer isso tudo direitinho, você vai ligar a tecla SAP do seu casamento, que é sentimento automaticamente positivo. O que é o sentimento automaticamente positivo? Se todo dia tem depósito, se tem afeto, se tem amor, se tem transparência, se tem atenção, se tem a expectativa no lugar certo, se tem comunicação, se você pratica tudo isso todo dia, no dia que você pisar na bola, ela vai falar assim, mas todo dia ele me trata bem, todo dia, só pisando na bola uma vez. E aí você tem um sentimento automaticamente positivo. Agora, o contrário também é verdade. Se você não faz os depósitos, se você não tem a expectativa no lugar, se você não é transparente, se tem mentira no seu casamento, se tem desconfiança, o sentimento é automaticamente negativo. Não importa quantas coisas positivas você fizer, ele ou ela só vai olhar para o negativo. Dá tempo de corrigir. Você já pegou a fórmula hoje, agora é só botar em prática. Tendo dito tudo isso, nós vamos agora para Efésios, no capítulo 4 e 5. Efésios, capítulo 4 e capítulo 5.
Efésios é uma carta interessante. Paulo, quando ele escreve para a igreja em Éfeso, ele escreve para um jovem pastor. Timóteo era o pastor da igreja. E Timóteo tinha que aprender a lidar com vários problemas. Um deles era o casamento das pessoas. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o pastor é muito convocado para resolver problemas de casamento. Por isso que eu digo para as pessoas não me ligarem para resolver problemas de casamento, porque eu não consigo resolver nem os meus direitos ainda. Então, quando você tiver problema de casamento, só porque eu ia brincar agora, eles não estão aqui. Eu ia falar, liga para Fernando e para o Washington. Mas eles não estão aqui. Eles estão lá fora? Então, depois vocês descobrem quem que é a Fernando e o Washington, chama eles aí, fazendo favor, para todo mundo ver, que é para encher a paciência deles, o telefone deles. Eles estão aí, não? Ah, ela está na sala das crianças. Então, olha lá, vai aparecer, ó, não tem problema. No vídeo a gente... Ali, aquele cara ali é o hit da igreja, entendeu? Conselheiro amoroso. Estou fazendo uma brincadeira com eles aqui. Eu falei, quando vocês tiverem problema de casamento, liga para o Washington e para a Fernanda. E eles vão resolver o problema de casamento de vocês. Debaixo da máscara do Washington tem um sorriso sarcástico ali agora, que você não está conseguindo ver, né? Enfim, brincadeiras à parte, nós estamos todos aqui para tentar te ajudar, tá? Isso é uma brincadeira que a gente faz aqui, porque eles gostam dessa área. Vamos lá, Efésios. Chegou. Estou falando para eles que se eles tiverem algum problema financeiro e no casamento, é com vocês, entendeu? Só ligar para vocês. Já joguei logo o financeiro ali, que é para ninguém me pedir dinheiro, que eu não tenho mesmo. Efésios, capítulo 4 e capítulo 5. Como eu estava dizendo, Efésios é uma carta muito interessante, porque Paulo, ele escreve para Timóteo, e ele escreve com o intuito de explicar doutrina. O que é doutrina? A gente acha que doutrina é ruim. Doutrina não é ruim. Doutrina é o que a gente deve fazer, como fazer as coisas. E a carta de Efésios é a carta mais doutrinária que tem na Bíblia. Quando Paulo escreve, ele escreve sobre salvação, ele escreve sobre santificação, ele escreve sobre os dons da igreja, e pasmem vocês, uma das coisas que Paulo se preocupa é com o casamento das pessoas na igreja. O texto que fala sobre casamento está no capítulo 5. Eu gostaria de ler o capítulo 4 e o capítulo 5 inteiro. Eu fiz isso hoje de manhã, demorou muito e eu acho que é muita informação. Então eu vou tomar a liberdade de não fazer isso, mas eu vou te recomendar quando você for para casa. Efésios tem 6 capítulos, é fácil de ler, leia em casa. Existe uma grande probabilidade de você não entender todo o conteúdo, o que é normal, não fique envergonhado com isso, porque tem muito contexto por trás disso daí. Mas, especificamente, se você ler o capítulo 4 e o capítulo 5 com a ideia de que Paulo está falando sobre casamento, mesmo que no capítulo 4 isso não seja explícito, você vai fazer um bom exercício em casa. É sério mesmo. Chega com a sua esposa de manhã, né, antes de sair para o trabalho, vai te demorar 10 minutos. Senta e lê o capítulo 4 e o capítulo 5. Você vai aprender sobre casamento e aí vocês discutem. Hoje eu vou só passar por eles, eu não vou me aprofundar, e aí a gente vai passar no capítulo 5. Então, só partes interessantes para você lembrar, tá? Se você estiver anotando. O primeiro versículo ali do capítulo 4, Paulo fala assim: como prisioneiro no Senhor, eu rogo-lhes que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Então, se vocês receberam essa vocação para se casarem, vivam de maneira digna da vocação de casados. Sejam completamente humildes, dóceis, pacientes, suportando uns aos outros com amor, e façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E aí, o próximo trecho aqui, Paulo, mais uma vez, né, uma doutrina. Interessante isso daqui, para quem está em igreja, você vai levar um ensinamento já de bônus, né? Olha que coisa interessante, que vai de encontro e contra muita coisa que a gente aprendeu. Olha o que Paulo fala. Há um só corpo, ou seja, não tem placa de igreja. O corpo de Cristo é um só. Não tem batista, presbiteriana, assembleia, metodista, capela, não tem. É uma igreja só. É a igreja de Cristo. Ponto final. Então você pode sair daqui, se quiser ir congregar em outro lugar, você congrega em outro lugar, depois você volta para cá, traz gente de lá, traz gente para cá, porque não existe competição entre igrejas. Isso não existe. Lá tem um grupo de louvor melhor do que aqui. Não tem. Porque você precisa ter liberdade de entrar em qualquer igreja como se fosse essa igreja. Qualquer igreja que você for. Eu vou na Assembleia de Deus hoje. Por exemplo, eu estou doido para ir num culto durante a semana da Assembleia de Deus que tem aqui na Beira Rio, porque toda vez que eu passo aqui fica lotado essa igreja. Eu quero saber o que tem naquela igreja ali. Primeiro porque eu amo a Assembleia de Deus. Né? Não sei se você sabe, eu sou pentecostal por dentro, eu só me seguro
para não poder escandalizar os irmãos que são mais tradicionais. Mas eu quero saber o que está acontecendo ali, porque está lotado. O que é isso? Isso é bênção de Deus, porque Deus está trazendo pessoas para o conhecimento do Evangelho. Mas, enfim, estou indo para outro assunto, não tem nada a ver. Não tem várias igrejas. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Aí agora que vem o problema, a desconstrução de tudo que a gente aprendeu na igreja, principalmente nas igrejas neopentecostais. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então está aqui a explicação quando alguém perguntar para você assim, tem negócio disso, daquilo, só tem um Deus, um Senhor, um batismo, uma fé, uma igreja, acabou. É isso. Show? Aí ele continua, eu vou ler só esse primeiro versículo desse trecho, depois a gente pula para o capítulo 5. Assim eu digo a vocês, e no Senhor eu insisto, o versículo 11 que eu estou lendo, tá? Do capítulo 4. Versículo 17, perdão. Assim eu insisto no Senhor, que vocês não vivam mais como os gentios, que viviam na inutilidade dos seus pensamentos. Aqui ele está falando sobre pensamentos profundos, sobre aquelas contemplações da vida, né? Na inutilidade dos seus pensamentos. Eles são obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que eles estão, devido ao endurecimento do seu coração. Eles perderam toda a sensibilidade, se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. A vida daqueles que não encontraram com Jesus é assim. Avidez em toda espécie de impureza. Mas olha o que Paulo fala logo depois. Mas vocês não foram chamados para isso. Vocês, solteiros, namorados, casados, divorciados, seja lá o estado que você se encontra, se você conheceu a Jesus, você não foi chamado para viver na depravação. Você não foi chamada para viver na depravação. Depravação é coisa de gente que não conheceu Jesus. Depravação é coisa de gente sem salvação. Essa até rimou. Depravação não é para nós, né? E aí a gente vai pular um pouco desse trecho. O versículo 29, olha só, eu falei da inutilidade do pensamento das pessoas. E aí leva para casa essa antes da gente entrar no casamento, tá? Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas o que for o quê? O que for o quê? Útil. Então, os gentios vivem de forma inútil. Você vive de forma útil. Se a sua vida não tem utilidade para ninguém, a sua vida é inútil. Ficou claro? O objetivo de Jesus ter te salvo é para que você seja útil para alguém, para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. E aí vamos pular para o texto dos casados, tá? Aqui tem várias advertências, como eu disse, você precisa ler isso daí em casa. E essa é a minha última parte. Versículo 22 do capítulo 5. Passa aí uma página na sua Bíblia. Versículo 22 do capítulo 5. Eu vou ler esse pequeno trecho, são alguns versículos, e eu vou te explicar uma história. E assim a gente acaba a nossa mensagem de hoje. Vamos lá. Os deveres conjugais. A fórmula bíblica, porque a gente falou na primeira metade dessa mensagem, a gente falou sobre o conhecimento geral do mundo a respeito do casamento, resolução de problema e por aí vai. Agora nós estamos olhando para a ótica bíblica, para a ótica de Paulo, para a ótica do Evangelho. Então aqui ele tem alguns conselhos. Deveres conjugais, vamos lá. Primeiro para as mulheres. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, mas volta um pouquinho na sua Bíblia aí, no último versículo do capítulo 4. Volta um pouquinho para você ver, porque muita gente fala assim, a mulher tem que se sujeitar ao marido, então. É porque a gente entendeu a palavra sujeição errado. Sujeição não é ser inferior. É mais submissão do que sujeição. É uma submissão mútua. O último versículo do capítulo 4, Paulo diz o seguinte, respondendo à pergunta que Paulo faz ao longo do capítulo 4, que é o que agrada ao Senhor. Quando você estiver lendo na sua casa o capítulo 4, você vai ver que 2 vezes Paulo faz essa pergunta. Que vocês discernam o que agrada ao Senhor. O que agrada a Deus? E aí Paulo responde com essa única linha do capítulo 4. Submetam-se uns aos outros em amor.
Como é que faz para agradar a Deus? É um negócio tão difícil. Submetam-se uns aos outros em amor. Em Romanos, Paulo escreve de uma outra maneira. Ele fala, ninguém se considere melhor do que o outro, mas considere sempre o próximo mais digno de honra do que você mesmo. Isso é submissão ao próximo em amor. Essa fórmula no casamento, cara, é fantástica. E aí o capítulo 5 começa com a ordem para as mulheres, dizendo, mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido no singular, que é uma dica aqui para quem ainda não conseguiu entender, que o casamento é né? É singular, é monogamia. Né? Muita gente que acha que casamento não é monogamia. Sujeite-se cada um ao seu... Isso era uma piada, tá? Se você não entendeu, era só para... Era para rir, é. Eu confesso que eu preciso melhorar o meu arsenal de piadas, mas enfim, a gente vai chegar lá. Mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o quê? O marido é o quê? Ah, Pedro, esse texto é muito antiquado. Marido é o cabeça. Nada a ver isso aí. Século XXI, pós-modernidade, geração Alfa Romeo, sei lá que geração que está mais agora, que tem um monte de geração, né? Qual geração que nós estamos agora? Nem sei mais qual geração que eu sou. A Regina falou para mim hoje também, nem sei. Geração Z, então. Essa geração Z aí, acabou o abecedário agora. Faz o quê? Agora é A1, A2, A3, por aí vai. Ah, esse texto é muito antiquado, 2000 anos atrás. Concordo. Eu concordo que esse texto é muito antiquado. E ele tem mais de 2000 anos já. Que coisa, né? O que a gente faz então? Eu tenho uma solução. Vamos parar de ser antiquado? Vamos deixar de ser antiquado? O que a gente faz? Vamos rasgar a Bíblia. Esquece esse negócio de Deus. Esquece Jesus. Esquece os padrões morais e éticos. Esquece respeito. Vamos viver na sacanagem. Orgia. Bora, arrebentar. Sem responsabilidade. Deixa tudo para lá. Esquece igreja. Não precisa vir na igreja. Culto domingo? Nossa, bobo. Vou vir para cá 2 horas para ouvir música, para ouvir pregação. Negócio antiquado. Rasga tudo. Você vai ficar de boa. Pode até ser que sua vida seja legal. Só que a vida acaba um dia. E na hora que acabar, se eu estiver certo, é um grande se, né? Eu posso estar errado. Se eu estiver certo, a gente vai se encontrar com o Criador. E aí, nesse encontro, eu acho, né? Não tenho certeza, mas eu acho que ele vai te fazer uma pergunta. Vai falar assim, cara, por que você cagou no negócio que eu falei para você? Dava para você viver tão na moral, de boa. Dava para conciliar. E você ia chegar aqui, você ia ter tudo isso aqui para você. Mas eu me arrependo agora. Agora é tarde demais. Agora, infelizmente, não dá. Era uma chance só. Eu até tentei. Pô, eu proporcionei culto para você. Tinha grupo pequeno. Tinha um monte de igreja na sua cidade. Você tinha uma Bíblia em casa. Mas você rasgou. Então, é antiquado? É. Está funcionando há 2000 anos. Eu sou da opinião de que time que funciona não se mexe. Então, Pedro, eu e a minha casa escolhemos servir ao Senhor. Eu não sei você. Eu estou nessa pegada aí. Então, se você quiser servir ao Senhor, se você quiser falar assim, curtir. E olha que eu estou falando aqui, brando. Porque, na verdade, se for para rasgar o verbo, não tem se você quiser. Eu estou falando aqui como um insensato. Porque não tem se você quiser. Porque se Deus quiser te pegar de jeito, Ele vai te pegar de jeito. E aí você pode até tentar viver uma vida de rebeldia. Aí vai te arrastar de volta. E aí você vai viver sofrendo. Você vai viver se debatendo, igual o peixe fora d'água. Você não está no seu ambiente. Por isso que Paulo fala que essas coisas não são propícias para os santos. O que é isso? É peixe fora d'água. Não cabe para o peixe viver fora do mar. Não cabe para o santo viver na sacanagem. Não cabe. É por isso que te incomoda. É por isso que incomoda você quando você pratica alguma coisa que você sabe que não está certo. E como a gente está falando de casados aqui, eu vou apertar o parafuso na imoralidade sexual. É por isso que quando a gente tem na vida adulta vários parceiros sexuais, você sabe que você carrega uma cicatriz. E eu não estou falando... Cara, no começo aqui eu falei, o divórcio às vezes acontece por situações que a gente não sabe.
É um negócio insensato eu chegar para uma pessoa que teve toda uma experiência sexual, que teve filhos, que teve casamento, que se divorciou, ou ficou viúvo, e falar para o cara... Hoje é difícil eu falar para a pessoa, fica assim, não tem mais relação com ninguém. É difícil. Eu sei que é difícil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Pô. É para ser difícil mesmo. É por isso que chama santidade. Viver em santidade não é fácil. Falo para todo mundo, cara, a salvação é pela graça. A santidade é aqui, ó, no esforço. Olha, gostei dessa, hein? Quem falou isso? Salvação é pela graça, a santidade é na raça. Ó, gostei. Gostei. Vou pregar uma mensagem sobre isso um dia. Já roubei. Tem um ditado que diz assim, a primeira vez que você fala assim, eu ouvi fulano de tal dizer. A segunda vez você fala assim, eu ouvi dizer por aí. A terceira vez eu sempre digo. Entendeu? Então, já estou nessa daí. Então, vamos lá, para a gente acabar aqui. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como a Cristo, pois ele é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, e o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos. Maridos, agora é a parte que eu mais gosto. Maridos, amem cada um a sua mulher, como Cristo também amou a igreja. É aqui que mora o segredo. Às vezes os maridos reclamam e falam assim, a minha mulher não me respeita, porque você não ama ela. Claro que eu amo minha mulher, você é louco? Claro que eu amo. Amo minha mulher, não bato, não xingo. Isso não é amor. Isso é o básico. Isso é obrigação. Aqui tem o padrão de como ama. Homens, amem a sua esposa. Como? Está escrito aí. Como? Vamos ver se vocês vão pegar. Como? E como que ele amou a igreja? Está exemplificado aí. A ponto de se entregar por ela. Para quê? Você se pergunta, para que Cristo se entregou pela igreja? Que é uma analogia do marido se entregar pela esposa. Para quê? Está escrito aí. Para santificá-la e para purificá-la. Como? A maioria das pessoas lê esse pedaço aí e não sabe o que isso quer dizer. Tem um negócio curioso na Bíblia que a gente lê. Você já reparou que a Bíblia é um livro que a gente lê constantemente, a gente lê várias vezes, não entende e continua lendo? Tem alguém aqui assim também? Cara, tem um monte de coisa no Antigo Testamento que eu não entendo até hoje. E olha que eu estou nessa pegada aí, tem 20 anos que eu estou pregando já. Tem coisa que eu não entendo até hoje, cara. É um negócio de louco. Eu comecei a pregar com os meus 17 anos de idade, 16 para 17, eu tenho 37. Tem coisa no Antigo Testamento que eu não entendo até hoje. Até hoje eu não descobri se o negócio de Ezequiel é disco voador mesmo. Eu fico imaginando, quem que já leu Ezequiel no comecinho, que pareceu os negócios rodando lá? Eu vivo pensando que aquilo é disco voador, cara. Toda vez que aparece uma notícia na televisão, eu falo, agora os caras chegaram no Ezequiel. Enfim, coisa minha. Mas assim, a gente não entende muita coisa. Eu acho que esse trecho aí de Efésios, a maioria das pessoas não entende. Como você não entendeu, eu vou te explicar. Vou te explicar o que isso aí significa. Quando ele fala assim, entregou pela igreja, para santificá-la e purificá-la pelo lavar da água, para apresentá-la sem mácula, santa. Esse é o texto que está escrito aí, não é? Quando ele fala isso, na cabeça do judeu que estava ouvindo isso daqui, porque em Éfeso eles tinham um contexto que era tudo misturado, na cabeça do judeu que estava ouvindo isso daqui, passava-se uma história do próprio livro de Ezequiel. Citei Ezequiel aqui, curioso, né? Do próprio livro de Ezequiel. Que é uma história que virou cultura. Eu não sei se você sabe, o judeu ele tem um negócio que a gente chama de Torá. Todo mundo aqui sabe o que é a Torá? A Torá é a lei escrita. Os 5 primeiros livros da sua Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Isso é a Torá. Além da Torá, o judeu tem também um negócio chamado Nomos. O Nomos é o nome que se dá para a lei falada. A lei que foi passando de geração em geração e que foi acumulando e que depois viraram vários mandamentos para os judeus. Nisso daí, nesses costumes que foram desenvolvidos, um deles é um negócio chamado mitzvah. Mitzvah. Alguém aqui já ouviu a expressão bar mitzvah do judeu? Quando o menino faz 12 anos, ele passa por um bar mitzvah. O bar mitzvah é um batismo. Porque a palavra batismo no grego, batizou, na verdade significa um mergulho, imersão. E o mitzvah, ou mikvah, tem algumas variações, é a palavra hebraica para a mesma coisa.
Então o judeu desenvolveu vários mikvahs. Vai comer? Lava a mão. É um batismo das mãos, é um mikvah. Por isso que os discípulos de Jesus chegaram para os discípulos de João Batista e falaram: por que os seus discípulos lavam a mão e os de Jesus não? E Jesus falou: o que condena ou o que polui não é o que entra, mas o que sai. Porque a boca fala que o coração está cheio. É por isso que eu falo para vocês que o livro de João é uma afronta ao judaísmo o tempo todo. Porque eles estavam perguntando por que eles batizavam as mãos, e aí Jesus falou: não precisa, pode comer com a mão suja. Lógico que a gente não vai recomendar para as crianças comer com a mão suja, né? Falta de higiene, não é isso. Mas Jesus estava falando que aquele mandamento deles não servia para nada. Os muçulmanos, não sei se vocês sabem, todo dia antes de dormir, mesmo depois de ter tomado banho, eles lavam os pés. É um costume. É a mesma coisa do judeu. O judeu acabou de passear por aí. Ele chega no deserto, aquele terreno rochoso com areia, o que ele faz? Na porta da casa tem um vaso. Ele lava os pés para entrar. Geralmente, o servo da casa dos ricos lava os pés dos visitantes. Por isso que Jesus, na última ceia, se ajoelhou, eu até me emociono na hora que eu falo, porque é um negócio que você precisa entender. Jesus se ajoelhou, tirou a toalha da cintura e ele lava os pés dos discípulos. Porque ele estava mostrando: aquilo que eu fiz por vocês, vocês façam pelas pessoas. Esse é o padrão do amor, de se entregar um pelo outro. Então, isso se chama mikvah. Dentre todos esses costumes, um costume muito bonito se desenvolveu na cultura judaica. Eu vou terminar com isso, tá? Já estou acabando. E eu estou acabando mesmo, não é papo de pregador, não. Dentro da cultura judaica, se desenvolveu um costume que era desse mikvah. Toda vez que a mulher menstrua, ela fica, de acordo com a lei judaica, ela fica impura cerimonialmente durante 7 dias. Depois do 7º dia, ela tinha que se apresentar para o sacerdote, e aí ela trazia uma oferta para o sacerdote e ela era limpa. Ela podia participar das coisas de novo. Ninguém podia sentar onde ela sentou e por aí vai. Os judeus desenvolveram esse mikvah, esse banho, para purificar a mulher quando ela menstruava. E esse banho foi adotado também numa cerimônia pré-casamento. É uma das cerimônias mais bonitas da cultura judaica. A cultura judaica é muito rica. No meu grupo de conexão essa semana, a gente estava conversando, né? O Adriano estava falando, a cultura judaica é riquíssima, é linda. E uma das coisas mais bonitas na cultura judaica é o casamento judaico. Principalmente a parte da esposa. Porque olha o que acontece. A esposa, ela vai com a família dela inteira, um dia antes do casamento. Ela vai com a família, com os pais, a família mais próxima. E ela vai num rio de água corrente. Era assim um rio de água corrente, depois virou uma piscina privada. Mas ela vai para um rio de água corrente, ela tira toda a sua roupa, ela fica nua, ela tira todas as joias, brinco, qualquer coisa que tem no cabelo, maquiagem, ela precisa ficar crua, nua e crua, literalmente. E aí todo mundo se vira de costas, para ninguém ver, obviamente, para manter a privacidade dela. Pai, todo mundo de costas, e ela entra na água do rio corrente. E aí, quando ela entra na água, ela mesmo se mergulha. E aí, cada vez que ela mergulha, ela faz isso 3 vezes. A cultura judaica é muito rica em números também, né? 3 mergulhos, 7 mergulhos de Naamã e por aí vai. Então, ela faz isso 3 vezes. E cada vez que ela levanta, ela recita uma oração tradicional dos judeus. Que eu não vou recitar aqui, que vai demorar muito. Mas, basicamente, ela fala assim, que Deus abençoe essa união, que seja uma união eterna, que eu sirva meu marido, que meu marido me sirva, que a gente demonstre a glória desse nosso Deus e por aí vai. Então, ela recita essa oração. Em cada mergulho, ela mergulha, sai da água e recita aquilo. Eu estou contando para você aqui em minutos, mas essa cerimônia demora horas, porque é o judeu preparando a mulher para o casamento. Porque, como Paulo diz aqui em Efésios, no capítulo 5, a última coisa que ele diz é o seguinte: eu falo um grande mistério, que eu falo da união de Deus e a igreja. Então, o casamento para o judeu é um demonstrativo da glória de Deus para a comunidade. Olha a responsabilidade do casamento. E aí a mulher faz esse cerimonial todo, sai da água e agora ela está pronta para consumar o casamento. Ao longo do tempo a cultura foi mudando e aí as sinagogas judaicas começaram a criar piscinas toda preparada para a mulher poder tomar esse banho antes do casamento. É uma tradição. Hoje em dia está se reavivando essa tradição. Então ela chega, hoje tem óleos para a mulher passar, ela arruma o cabelo, ela tira a maquiagem, ela tem um sabão especial, enfim, é um negócio fantástico, é um banho que demora horas. E geralmente essa piscina, ela é privada e ninguém entra lá, nem pai, nem mãe, nem ninguém, só a esposa. Fica reservado só para ela. Em Ezequiel capítulo 16, que é o texto que estava na mente dos judeus, quando eles escutam isso daqui que Paulo acabou de falar, ele lava com a palavra para purificá-la e apresentá-la para o casamento, sem mancha.
Em Ezequiel capítulo 16, Deus descreve a igreja, Israel, eu e você. E ele fala assim, quando você chegou na sua idade madura, o que ele quer dizer é a idade do relacionamento sexual, a idade do casamento. Eu te levei para a banheira, Deus fala para Israel, e eu te banhei. Deus entra numa privacidade que ninguém entra. Ele se coloca na banheira com a igreja, nesse texto de Ezequiel, e o texto dá a entender que Deus carinhosamente e bem devagar, ele vai lavando a esposa dele para apresentar ela no dia do casamento. Eu e você somos a igreja. Esse texto ele é apocalíptico, é um texto profético, que Deus vai pela palavra de Jesus, que nem havia vindo aqui mais de 700 anos antes, ele vinha preparando a igreja para ser purificada, para que essa igreja seja apresentada sem nenhuma mancha para o dia do casamento. Passa rápido esse filme 2000 anos, chega no tempo de hoje. Em Ezequiel 16, a gente tem duas figuras, a esposa, Israel, e Deus. Hoje, no dia 18 de julho de 2021, nessa mesma banheira alegórica, nós temos duas figuras, a sua esposa e você. A responsabilidade da santificação e da purificação da sua esposa é sua, porque você é o cabeça e o Cristo da sua casa. Se você quiser ter um casamento cristocêntrico e não só um casamento feliz, a dica é a seguinte: homem, assume o seu papel de Cristo na sua casa. E mulher, assuma o seu papel de igreja na sua casa. Desse jeito, nunca seu casamento vai dar errado. Você pode até brigar, mas ele nunca vai dar errado. Porque Jesus e a igreja, a gente briga direto. Estou certo ou não? A gente briga direto. Mas como ele é um marido fiel, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Esse exemplo é o meu e o seu exemplo. Se eu pudesse, eu olharia dentro do olho de cada homem, solteiro e casado. E se eu conseguisse transmitir o que eu sinto no meu coração para cada homem, eu colocava dentro da sua mente, dentro do seu coração: você é o Cristo. Você é o Cristo. Enquanto você não decidir morrer pela sua esposa, seu casamento nunca vai demonstrar a glória de Deus. Esse é o mandamento do casado. Por isso que eu falei que a mensagem dos casados ia ser um pouco mais pesada. Porque o namorado e o solteiro dá para correr, mas o casado não dá para correr. Como que você diz isso, Pedro? Quando Jesus, prestes a ir para a cruz, tentou correr, ele mesmo percebeu o que ele estava fazendo. E ele orava e dizia: Pai, se for possível, mas se não, seja feita a sua vontade. Paulo, que não aprendeu a lição, que era bem teimoso, ele repete o mesmo erro. Deus, eu orei 3 vezes. E a graça te basta. Então, uma palavra de conforto para quem está mal no casamento. Seu casamento está mal? Recorre para a graça de Deus. Você precisa de conselho, você precisa de tratamento, você precisa de psicólogo, tudo isso é muito bom, fantástico. Beleza, eu apoio. Mas não deixa faltar a graça de Deus no seu casamento. Porque quando falta a graça de Deus, é que você vai sentir a dor. Homem, assuma o papel de Cristo no seu casamento. Mulher, assuma o papel de igreja no seu casamento. Cada um faz a sua parte. Deixa Deus cuidar do resto. É aí que a gente encontra o cordão de 3 dobras. O homem, a mulher e Deus. Isso é um casamento. Amém? Que Deus possa abençoar os seus casamentos e os seus planos de casamento para aqueles que estão prestes a casar. Os meus sentimentos. Brincadeira, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa mensagem, por esse momento juntos. Te agradecemos pela essa reflexão sobre o casamento. Te agradecemos porque a gente tem a oportunidade de pensar, ponderar, aprender. E acima de tudo, Pai, se a gente tem possibilidade de pedir alguma coisa, meu pedido hoje é que o Senhor fortaleça as nossas famílias e os nossos casados.
numa sociedade onde tudo apela, pornografia, obscenidade, facilidades, promiscuidade, imoralidade sexual. Pai, a minha oração é que o Senhor coloque uma blindagem ao nosso redor com todas essas coisas. Que cada marido tenha olhos só para suas esposas. E que cada esposa tenha olhos só para o seu marido. Que o casamento dele seja fortalecido. E que cada casamento aqui já firmado seja um exemplo, um pilar para os jovens da nossa igreja, da comunidade e para aqueles que vão nos assistir. Para aqueles que estão passando por problemas no casamento, Pai, nós oramos pela sua misericórdia e que eles possam enxergar que o Senhor está ali, que eles possam se ajoelhar, se arrepender e recorrer à sua graça. E, Pai, que o Senhor possa cobrir de graça, misericórdia e de amor aqueles que por algum infortúnio nessa vida passaram por um divórcio ou passaram por uma perda. Pai, que cada um aqui possa entender que a sua misericórdia vai além de uma religiosidade, vai além de só mandamentos que só nos prendem, e que o seu amor é imensurável, incondicional. E que eles possam receber esse amor de hoje em diante para viver uma vida de santidade daqui para frente. Como nós já oramos anteriormente, que daqui para frente o Senhor olhe para nós e possa enxergar Jesus na nossa vida também. O Senhor possa nos levar em segurança para casa, nós tenhamos uma ótima semana na sua presença, cheia de oportunidades de apresentar Jesus para outras pessoas por onde nós passarmos. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, cada uma das situações e circunstâncias que nós cometemos e que não sabemos. Que o Senhor possa nos cobrir com o seu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha saído daqui edificado, mais parecido com Jesus. Espero que seu casamento saia daqui mais forte depois dessa mensagem e que, se você estiver nos visitando, que você volte na próxima semana, domingo, às 10 da manhã ou às 7 da noite, para a nossa última mensagem sobre pais. Aí nós vamos falar sobre pais e filhos. Vai ser muito legal. Se você está nos visitando, não deixa de trocar o seu cartão por um presente ali na porta. Vai ser um prazer poder te presentear. Se você quiser fazer alguma doação ainda e não deu tempo, os códigos estão espalhados por aí. Tenha uma ótima semana. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Que mensagem foi essa, hein? Vai dar o que falar no grupo de conexão. Você sabe o que é um grupo de conexão? Se você não sabe ainda, vai aparecer um código aqui na sua tela que você pode escanear e entrar em contato. Com certeza alguém vai te encaminhar para um desses grupos para que a gente possa se conhecer, bater um papo e também discutir a respeito da mensagem que você acabou de assistir. E por falar em código, vão aparecer outros aqui na tela. Caso você tenha gostado da nossa igreja, você pode contribuir com a gente, sem pressão, conforme a generosidade do coração de vocês. Esperamos que vocês tenham tido um excelente domingo, que Deus abençoe muito a semana de vocês e nos vemos no domingo que vem. Presencial ou aqui no YouTube. É isso aí. Tchau, tchau. Nós estamos no meio de uma série que trata a respeito de relacionamento. Especificamente nessa mensagem, vamos falar a respeito de casamento. O que será que vai sair disso, hein, amor? Meu Deus. Não, meu Deus não.